Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinésio chegando com as considerações da leitura de hoje. E hoje nós lemos Marcos capítulo 7. Desse capítulo, eu selecionei esta palavra para nossa reflexão. Estrangeiros. Estrangeiros no hebraico se diz ger ou nocre e no grego se diz kissenos ou paroikos. No Antigo Testamento, os termos ger e nocre são usados para designar o estrangeiro. A lei mosaica possui diversas instruções que o povo de Israel deveria observar em relação àqueles que habitavam em seus territórios. Essas instruções tinham dois aspectos: a hospitalidade e a separação daquilo que poderia contaminar a sua fé. O vocábulo ger refere-se ao sofredor ou residente estrangeiro que vive entre o povo de Israel, enfatizando a condição de ser um forasteiro em terras alheias. Já o vocabulário nocre indica o não pertencimento ao povo de Deus, referindo-se a alguém que é externamente estrangeiro ou de origem diferente. Em Deuteronômio 10:19, Deus ordena bom tratamento aos estrangeiros, já que Israel também o fora no passado. No Novo Testamento, temos o vocábulo xenos, utilizado para designar o estrangeiro ou hóspede, e de onde vem a nossa palavra xenofobia. Paroikos significa peregrino ou estrangeiro residente. Xenos abrange o sentido de alguém que é de fora, tanto em termos culturais quanto religiosos, e que pode ser acolhido ou tratado com hospitalidade. Paroikos significa peregrino ou estrangeiro residente. É usado para descrever alguém que vive em um lugar temporariamente, conforme 1 Pedro 2:11. E baseado nessas informações, vamos destacar 3 aspectos de estrangeiros que importam a nossa vida como cristãos. Primeiro, chamado à hospitalidade e justiça. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o tratamento ao estrangeiro é um reflexo da justiça e misericórdia de Deus. O povo é constantemente exortado a acolher o forasteiro, lembrando que um dia eles próprios foram estrangeiros. Isso vale tanto no sentido literal quanto espiritual. Segundo, inclusão e unidade na comunidade de Deus. O Evangelho amplia o conceito de família espiritual, quebrando barreiras étnicas e culturais. Os israelitas tinham fortes preconceitos contra os estrangeiros, mas Jesus os atendeu prontamente, sem se contaminar em nada. A sua atitude demonstra como devemos lidar com aqueles que são estranhos à nossa fé. Finalmente, identidade e separação. A distinção entre o familiar e o estrangeiro é importante. Os termos citados refletem a diferença entre os israelitas e outras nações, cristãos e não cristãos. Mas a separação não significa segregação. Pelo contrário, devemos atrair os, abre aspas, estrangeiros espirituais, fecha aspas, para a comunidade da fé, sem se envolver em suas práticas. Concluindo, a distinção entre o familiar e o estrangeiro enfatiza a identidade e a lealdade ao povo de Deus. Assim, a palavra estrangeiro é um lembrete do chamado divino para acolher e tratar bem os outros, reconhecendo a nossa própria condição de peregrinos nesta terra. Quero terminar lendo o texto de Efésios 2, versículos 11 ao 16, onde o apóstolo Paulo aborda essa questão da diferença entre povos, a questão de ser estrangeiros. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, além dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Marcos capítulo 8, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.